Os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. Infelizmente, isto é uma realidade que se vem acentuando de ano para ano, como se comprova agora com um novo relatório produzido pela Fundação AIS, que acabou de ser lançado em Portugal e que tem um nome sugestivo: Perseguidos e Esquecidos. Um nome que contém uma constatação e em que se faz uma pergunta. Os cristãos são perseguidos, já o sabemos, e são também esquecidos? Essa é a questão. O avô cristão Nazir Gilmazi, de 73 anos, de Sargodha, no Paquistão, morreu depois de uma multidão ter tentado linchá-lo após ter sido acusado de blasfémia. A violência desencadeou um êxodo em massa dos cristãos do bairro. Apenas alguns meses antes, muitos mais cristãos paquistaneses fugiram das suas casas depois de uma multidão de militantes ter atacado o distrito de Jaranwala, incendiando mais de 25 igrejas num só dia. Alguns dos incidentes registados no novo relatório da organização católica Fundação AIS, intitulado Perseguidos e Esquecidos, um relatório sobre os cristãos oprimidos pela sua fé. Perseguidos e Esquecidos avalia a situação em 18 países onde as violações à liberdade religiosa contra os cristãos são particularmente preocupantes. Abrangendo o período de agosto de 2022 a junho de 2024, o relatório Perseguidos e Esquecidos revelou que, em muitos dos países analisados, as violações dos direitos humanos contra os cristãos tinham aumentado desde o último relatório. Estas foram algumas das conclusões. O epicentro da violência militante islâmica deslocou-se do Médio Oriente para a África. O Islão militante foi um fator-chave para explicar porque é que a África foi o único continente onde a perseguição aumentou em todos os países analisados, com provas que sugerem o alcance crescente dos grupos jihadistas transnacionais. No Burkina Faso e em Moçambique, as insurreições islâmicas em curso levaram à deslocação em massa de comunidades cristãs, uma vez que os extremistas visavam especificamente os crentes em ambos os países. A Nigéria ficou em 8º lugar no Índice Global do Terrorismo de 2024, uma vez que os insurgentes militantes Fulani, ligados a grupos extremistas, cometeram regularmente massacres e outras atrocidades violentas. Intensificação da perseguição aos cristãos como inimigos do Estado ou da comunidade local. A China deteve repetidamente o bispo Peter Shao Zumin de Wenzhou entre meados de dezembro de 2023 e o início de janeiro de 2024. A Nicarágua aplicou uma série de medidas de opressão extrema contra os cristãos, nomeadamente a expulsão em massa do clero católico. Por outro lado, o Vietnã, apesar dos problemas existentes, tomou medidas para restabelecer os laços diplomáticos com o Vaticano e reduzir a burocracia que impede o registro de grupos religiosos. Os intervenientes estatais e não estatais utilizaram cada vez mais como arma a legislação existente e a nova legislação que criminaliza atos considerados desrespeitosos para com a religião do Estado, como forma de oprimir os cristãos e outros grupos religiosos minoritários. Num único estado da Índia, 855 pessoas foram alegadamente detidas em menos de 3 anos ao abrigo das chamadas leis anti-conversão. Os relatórios destacaram a ameaça às crianças cristãs, especialmente às meninas. Meninas cristãs com apenas 10 anos foram vítimas de rapto, violência sexual, casamento forçado e conversão forçada em países como o Egito. Os peritos da ONU manifestaram a sua preocupação com o número crescente de raparigas raptadas de comunidades religiosas minoritárias no Paquistão. Foi denunciada uma cultura de discriminação nas escolas, com a proibição dos alunos de assinalar as festas cristãs na Turquia e material de ódio contra os cristãos e outras minorias religiosas que continua nos manuais escolares em diversos países.
Indefesos, frequentemente ignorados e vivendo como uma minoria em ambientes hostis, o futuro pode parecer sombrio para muitos cristãos. Mas o relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação AIS lança uma luz sobre o seu sofrimento e chama a atenção do mundo. Este relatório não é apenas uma ladainha de desgraças, mas um apelo à justiça para aqueles que estão a sofrer. É um apelo para agir e ajudar aqueles cujo único crime é a fé que professam. Façamos tudo o que pudermos para garantir que os cristãos perseguidos no mundo não sejam esquecidos. Lembra-se ainda como começou este vídeo? Com a história do Sr. Nazir, um paquistanês de 73 anos de idade e que foi espancado criminosamente por ser cristão. Esse foi o seu crime. Morreu, ele foi assassinado. Será que vai ser esquecido? O relatório da Fundação AIS mostra-nos uma realidade terrível que exige a nossa solidariedade. O pior que pode acontecer a todos estes cristãos, estes homens, estas mulheres e crianças vítimas do ódio religioso, é serem esquecidos. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.